Olá, estamos em mais uma edição do programa Viva Leve, Viva Bem, trazendo até você temas, pautas, convidados, sempre com um assunto muito interessante. Hoje não será diferente, nós vamos falar da área de saúde e saúde bucal. A minha conversa hoje com o convidado é com o Dr. Celiandro Prata, ele que possui a clínica odontológica Prata, que nós conhecemos aqui, clínica odontológica Dr. Celiandro Prata, em Ibitinga, atendimento a toda a região. E eu convidei para a gente falar um pouquinho sobre algumas especialidades. Ele, que tem amplos serviços na área odontológica, temos aí algumas coisas muito interessantes quando a gente fala na modernidade, nas técnicas que são aplicadas hoje, por exemplo, no setor de implantes. E é sobre isso, doutor, que eu quero agradecer a sua presença em nosso programa e falar um pouquinho, vamos expandir hoje o assunto implante de dentes, que, aliás, para alguns aí isso ainda assusta bastante, mas já estamos num período mais tranquilo, digamos assim, com as técnicas. Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui. As especialidades hoje evoluíram bastante no campo da odontologia. A implantodontia não está atrás. Antigamente tinha-se muito medo de fazer o implante, achava-se que era uma cirurgia muito complicada, dolorida, cara. E com os avanços hoje a gente vê que não é mais assim. Hoje está bem acessível a todas as pessoas, têm condições de estar fazendo um implante. E é a melhor opção hoje para repor aquele dente perdido. Então, é possível. Hoje nós temos aí métodos que realmente são eficazes. Temos digamos que um curto tempo hoje para se realizar o implante, porque há alguns anos atrás, doutora, nós conversávamos com outros especialistas e demandava meses para se realizar um implante. Hoje é possível, sim, restabelecer a questão dos dentes bonitos, um sorriso bacana, com implantes aí que são mais eficazes e com um curto tempo? Sim, é possível. A questão do tempo é bastante variável de acordo com a demanda o que o paciente necessita. Mas hoje tem, na maioria dos casos, principalmente nos casos de protocolo, onde o paciente já não possui mais nenhum dente, ele usa a dentadura e quer ficar livre da prótese por ela ser móvel, incomodar e cair, existe a oportunidade de colocar uma prótese protocolo, que é uma prótese fixa sobre implantes. Essa prótese hoje, ela é feita em uma semana. No máximo, uma semana o paciente já está com todos os dentes fixos, sorrindo, comendo naturalmente. E quando falamos de dentaduras, doutor Celiandro, a gente vê que é meio coisa do passado, mas ainda existe métodos que hoje, por exemplo, se o paciente não se encaixa ou tem algum impedimento que o faz a ter que, na verdade, ter uma dentadura ao invés de fazer um implante? Existem casos aí? Eu estou falando na esfera clínica, dependendo da situação do paciente. Existem. Existem algumas doenças sistêmicas que podem dificultar o tratamento com implantes. São poucos. Hoje um paciente que está em tratamento um paciente oncológico que está em tratamento com câncer, ele tem algumas limitações. Antigamente pensava-se que um paciente diabético, um paciente hipertenso também tinha essas limitações. Mas com os estudos e com os tratamentos, se o paciente estiver em tratamento e estiver controlado, ele pode fazer implantes naturalmente. Mas sim, ainda é bastante usado as próteses dentadura, as próteses móveis. Tem pacientes que têm medo e optam por esse viés aí. E quando falamos de outros serviços, quando a gente expande aí na sua clínica, é sabido que há outras necessidades. No dia a dia, por exemplo, se eu não preciso de um implante, é necessário que eu dê uma manutenção dos meus dentes, é necessário que o meu profissional observe aí as minhas necessidades. Mas no dia a dia, qual é a maior procura no seu consultório quando a gente fala de manutenção, da saúde bucal? Hoje no consultório a maior procura é por ortodontia. Eu sou especialista em ortodontia também e a gente trabalha com todos os tipos de aparelho, desde o mais comum, aquele que a moçada adora, das borrachinhas coloridas, até os invisíveis, aqueles alinhadores que são umas plaquinhas transparentes. A gente trabalha também lá no nosso consultório. E esse método de aparelhos, da instalação de aparelhos para correções, quando a gente fala dos dentes,
Hoje nós temos também técnicas que encurtam esse tempo, porque, por exemplo, lá atrás, doutor, eu não vou nem falar a quantidade de tempo preciso, mas há mais de 20 anos eu utilizei, né, de um aparelho e eu tive que ficar por alguns anos, né? Hoje estamos dentro do mesmo viés ou não? Hoje existem métodos que encurtam também este tempo do uso do aparelho. Existem aparelhos que são mais rápidos, que a gente consegue fazer um tratamento mais ágil. Isso vai depender muito do que o paciente necessita. Existem aparelhos hoje que a gente consegue fazer a manutenção não mais mensalmente. Antes trabalhava-se muito a manutenção mensal. Todo mês o paciente tem que retornar ao consultório para fazer a manutenção. Hoje existem alguns que a gente trabalha com a manutenção até trimensal ou bimensal. Isso facilita para quem tem o dia a dia muito corrido, para quem trabalha fora da cidade. E existem hoje alguns aparelhos que a gente consegue fazer o tratamento ser mais rápido e mais ágil, sim. Muito bem. Doutor, o que é necessário? A saúde preventiva é importante para a saúde bucal no dia a dia, mas quando falamos de prevenção, por exemplo, para as crianças, se realiza atendimento para as crianças junto ao seu consultório ou somente adultos? Não, a gente trabalha com atendimento com crianças, sim. É muito importante esse atendimento com criança, que ele se inicie o quanto antes. A gente não deve esperar que a criança apresente algum problema, alguma cárie ou dor. Mas temos uma idade precisa? Quando iniciar uma ida ao meu dentista, ao meu profissional da saúde bucal? Esse início deve ser assim que começa a nascer os primeiros dentinhos de leite. Então, por volta dos 6 meses, a mãe deve procurar um profissional. 6 meses 6 de vida meses já começa a erupcionar os dentinhos de leite. Então, ela já deve procurar um profissional para ter uma orientação de como ela vai cuidar dos dentes do filho a partir daquele momento. E quando falamos de prevenção, o que o doutor diria aos nossos telespectadores, ouvintes, internautas que nos acompanham neste momento? Estamos retransmitindo essa entrevista, inclusive, pelo Jornal Matutino. O que diria na questão da prevenção? Visitas regularmente ao dentista, hábitos alimentares, enfim, jeitos e trejeitos no dia a dia que podem melhorar a nossa condição bucal? Sim, é isso aí, tudo isso que você disse. Os hábitos alimentares, eles influenciam bastante na nossa saúde bucal. As visitas frequentes ao dentista. Se você não apresenta nenhum problema, nenhum procedimento a ser feito, no mínimo de 6 em 6 meses, você deve fazer uma visita ao profissional para ele olhar mais, fazer uma limpeza, olhar mais profundamente se você realmente não está tendo nenhum problema. Dessa forma você consegue ter uma saúde melhor, uma saúde bucal melhor e evita problemas mais graves no futuro. Doutor, para fecharmos neste global de serviços, que eu acho que há outros momentos que a gente pode esmiuçar, inclusive outros assuntos ligados, né, à área da odontologia, quando a gente fala do tártaro, doutor, eu vou até o seu consultório, a sua clínica, e é observado que eu não tenho problema algum, nenhum procedimento vai ser necessário, mas eu estou com muito tártaro. O tártaro é em decorrência da falta de limpeza, ou não, isso não é associado a esta situação e o tártaro ele existe para todo mundo? Ele não é para todo mundo, mas ele está associado sim à falta de higiene. Mas não é só a falta de higiene, ele é multifatorial, assim como a cárie é também multifatorial. Mas um grande fator, tanto para a cárie quanto para o tártaro, é a placa bacteriana. E a gente só desenvolve a placa bacteriana quando a gente não consegue ter uma higiene 100% eficaz. É difícil. Hoje você ter no dia a dia, na correria do dia a dia, você parar ali para fazer uma higienização, usar o fio dental da forma correta é um pouco complicado. E o tártaro é a primeira coisa que aparece quando você não consegue eliminar toda essa placa bacteriana. Ele é uma calcificação dessa placa e ele vai descendo junto à raiz do dente e à gengiva. Isso vai causando uma reabsorção óssea, reabsorção gengival e pode levar à perda dos dentes também. Então tem que ter um alerta, um cuidado especial com relação à limpeza dos dentes. Por mais que a gente não tenha tempo, para a gente viver mais leve, para a gente viver melhor, doutor Seriando, eu acho que o grande fator, né, no dia a dia de nós cidadãos, né, das pessoas, das nossas crianças, seria métodos preventivos. E falando de saúde bucal,
sem sombra de dúvida, é um dos fatores que mais levam a consultórios, por exemplo, a falta da prevenção, dos cuidados, no dia a dia, a busca de um dentista, não é mesmo? É isso aí. Quando a gente brinca que a saúde começa pela boca, não é uma brincadeira, é bem da verdade isso. Quando você tem uma frequência no seu dentista, às vezes muitas doenças são os primeiros sinais, os primeiros sintomas a gente consegue perceber na boca. Então não é só a saúde dos dentes em si, é a saúde geral do corpo. Visite sempre aí o seu dentista, faça periodicamente aí essa visita para ter esse cuidado aí com a saúde. Muito bem. Para fecharmos, doutor Celiandro é natural de Minas, é mineiro, portanto? Mineiro. E aí escolheu Ibitinga há quanto tempo com a sua clínica odontológica? Já são 12 anos já em Ibitinga. 12 anos. 12 anos. E durante todo esse período construiu aí sua carteira de pacientes, mas há pessoas que possivelmente talvez não conheçam e gostariam de ir até a sua clínica. Eu gostaria que o senhor deixasse aqui, né, o seu endereço, a questão do atendimento, se existe, por exemplo, atendimento emergencial, porque dor de dente, doutor, ninguém merece, né? Então, por exemplo, um horário, enfim, num contraturno do expediente, existe esse acesso através da sua clínica? Existe. O consultório fica ali na Prudente de Moraes, número 1034. A gente trabalha com horário agendado, mas se for uma urgência, a gente sempre atende sem nenhum problema. E aí vocês podem entrar em contato pelos telefones, o 3341-8133 e o celular 99763-1063. Esse número tem o WhatsApp, então hoje está bem mais fácil mandar uma mensagem, pode mandar uma mensagem, explicar o que você precisa, qual o tipo de atendimento você deseja, e a gente está lá pronto para atender a todos. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Hoje o Viva Leve, Viva Bem recebeu com muito prazer a presença do Dr. Celiandro Prata, ele que faz parte, né? Ele e também outros profissionais da Clínica Odontológica Dr. Celiandro Prata, em Ibitinga, muito bem localizada, realiza atendimento, inclusive emergencial. E hoje o assunto foi implantes, né? Outros serviços na área odontológica, mas teremos mais pautas aí com o Dr. Celiandro em breve, aqui no Viva Leve, Viva Bem, porque você que busca qualidade de vida, busca, sobretudo, né, hábitos saudáveis, pense nisso. A saúde bucal, começando pela boca, é muito importante. Então, em mais uma edição do Viva Leve, Viva Bem, vem com a gente para o próximo programa. Espero você.